Bem, meus amigos, o que o Vasco fez ontem não fez mais que sua obrigação. Aí muitos podem vir para cá e dizer assim, mas você já está começando, já metendo pau no Vasco. Não, eu só estou dizendo que o Vasco não fez mais que obrigação vencer aí o poderoso União Rondonópolis, que é um time de menor investimento, com todo respeito à galera lá de Mato Grosso, mas é um time de menor investimento. Mas o Vasco precisava vencer e fez a sua parte. Nós vamos trazer alguns detalhes aqui, vamos trazer os gols e no final nós vamos deixar com você, para você que não teve a oportunidade de ver, a entrevista do Carille, né? A coletiva ontem do Carille após a partida com o União Rondonópolis. Tá chegando aí no nosso canal, nosso perfil, fica com a gente, depois da vinheta a gente volta com todas essas informações. Bom, o Vasco entrou em campo ontem precisando da vitória. Foi determinante em alguns momentos, mas o primeiro tempo foi muito ruim. Tá? Foi muito ruim no primeiro tempo e o Vasco precisava pressionar o adversário e impor a sua superioridade em cima do União Rondonópolis. Tá? E o Rondonópolis, um time de menor investimento, mas um time que tem um goleiro que defende muito e o Vasco precisava disso. O resultado 3-0 poderia ter sido ainda mais expressivo se não fosse aí o goleiro, né? O Vasco criou inúmeras oportunidades e teve total domínio do jogo no segundo tempo, mas o goleiro Fernando fez defesas importantes e evitou uma goleada. O Vasco soube controlar a ansiedade depois que voltou do primeiro tempo, né, do final do primeiro tempo. O Carille conversou com a equipe e teve ali uma organização tática que garantiu o desempenho até o fim. Durante o primeiro tempo, o Vasco mostrava que tinha condições de definir o jogo, mas muita dificuldade. Muita dificuldade. O Alex Teixeira não jogou nada, o Coutinho também teve algumas movimentações, mas não é ainda aquele Coutinho que a torcida espera. Tá bom? Fez algumas finalizações que não foram bem aproveitadas e o placar não se tornou elástico logo nos primeiros 45 minutos. O Vasco foi muito mal no primeiro tempo. Bom, no segundo tempo, as substituições feitas pelo Carille foram fundamentais aí para dar mais intensidade ao time. A entrada do Paê, do Ryan, do Jean David mudaram totalmente a dinâmica da equipe. Com mais criatividade no meio, maior mobilidade no ataque, o Vasco então consegue explorar melhor os espaços e criou aí jogadas mais perigosas. O segundo gol saiu justamente de uma combinação entre os dois jogadores, mostrando que as mudanças surtiram efeito. O Hugo Moura também deixou sua marca e confirmou a vitória cruzmaltina. O terceiro gol veio de uma jogada bem trabalhada, vocês estão vendo aí, onde novamente Paê e Ryan participaram da construção, reforçando a importância das alterações feitas ao longo do jogo. Então o Vasco aí mostra um pouco de maturidade para administrar a partida e garantir a classificação sem nenhum susto. Matar o jogo, é isso que tem que fazer. Apesar da vaga garantida, o Vasco sabe que ainda tem muito desafio pela frente. A vitória era uma obrigação. E agora a equipe precisa dar uma resposta no Carioca, onde a situação não está tão confortável. O desempenho contra o União Rondonópolis trouxe pontos positivos, mas também deixou claro que o time ainda pode evoluir em alguns aspectos. No próximo domingo, o Vasco terá um clássico decisivo contra o Botafogo em São Januário, pela 11ª rodada aí do Carioca. O duelo é muito importante para as pretensões do Vasco no estadual, mas a equipe cruzmaltina não depende apenas de si para avançar às semifinais. E isso torna a partida ainda mais tensa, exigindo máxima concentração dos jogadores para buscar a vitória e torcer por uma combinação de resultados favoráveis. O torcedor do Vasco segue na expectativa por uma arrancada na temporada. A vitória na Copa do Brasil trouxe aí um ufa, né? Mas agora o time precisa mostrar regularidade e continuar evoluindo. O clássico com o Botafogo será um grande teste para medir o real momento da equipe e entender o que esperar para os próximos desafios desse Vasco, que a gente viu ontem no segundo tempo. Tá chegando aí as contratações, o Garré, o Lloyd Augusto, né? O Nuno,
Então, quem sabe esses jogadores chegando vão encorpar mais o elenco, vão dar mais opções para o técnico Carille colocar em campo e assim acertar esse time do Vasco. O Adson já está treinando, já está voltando e o Adson também é muito importante nesse elenco do Vasco. Eu quero aproveitar e pedir a você que se inscreva aí no nosso canal, ative o sininho. Hoje nós estamos aqui no nosso estúdio da rádio, paramos aqui para fazer esse vídeo para você, dessa vitória importantíssima na Copa do Brasil, apesar de ser o União Rondonópolis, mais uma vitória que serviu para o Carille olhar e saber o que ele pode fazer com esse time contra o Botafogo, que ele precisa vencer. Quero pedir a você que se inscreva aqui no nosso canal, ative o sininho das notificações, comenta o que você achou desse Vasco de ontem, foi o suficiente para você acreditar num Vasco com essa regularidade dentro de campo em São Januário contra o Botafogo? Levantou a sua confiança ou não? Deixa aí nos comentários. Saiu uma informação aqui, tá? Que o TJRJ, questão da 777, essa empresa que só veio para lascar o Vasco, marcou para o dia 12 de março de 2025, informação lá do podcast Cruz Maltino e do Maca Vasco, às 13 horas, a sessão de julgamento da liminar que garante ao Pedrinho o controle administrativo da Vasco SAF, né? Então tá aqui, ó. Como vemos, o Maca disse aqui, esse dia será importante para o andamento do processo, pois consolida a decisão de difícil reversão posterior. Pode garantir mais tempo ao associativo no poder ou retornar a SAF para as mãos de que agora uma 777 que está brigando. Eu acredito que não volte e nem pode voltar, que essa empresa foi a pior desgraça que essa última gestão, e também a Sempre Vasco, que apostou, que apoiou isso, trouxe para dentro do Vasco da Gama. Eles não podem voltar. 777 nunca mais, tá? Então, é isso aí. É isso aí. Você ficou feliz com o time do Vasco ontem? Bom, eu fiquei, mas confesso que eu quero ver contra o Botafogo. Quero ver contra o Botafogo, que vai ser no próximo domingo em São Januário, possivelmente 18h30, por causa do forte calor no Rio de Janeiro. Deus abençoe você, fique com Deus, um abraço, saudações vascaínas e até o nosso próximo vídeo. Boa noite, Jonathan Santos, parabéns pela classificação do TV Esportes. Queria perguntar sua avaliação sobre a lei da avaliação do jogo e também a avaliação do atacante Ryan. Primeira participação dele com você, como jogando, né, recebendo uma oportunidade, fazendo gols. Você pretende até fazer um pedido pela renovação do mesmo. Ele está renovando? Não sei. Vi hoje ele pela primeira vez, nem sei a situação dele. É um jogo que a gente teve que controlar bastante, né, as ações, o emocional pelos últimos resultados. E a gente começou o jogo bem. Depois que a gente tomou um contra-ataque ali, 25, 30 minutos, a gente perdeu um pouquinho a confiança. É isso que a gente tem trabalhado bastante, né, para manter. Você pode fazer o gol da vitória nos primeiros minutos, como pode fazer nos últimos minutos. E a gente sabia da força do contra-ataque do adversário, e a gente deu esse mole, esse vacilo aí para que eles chegassem lá no gol, né, com perigo. No segundo tempo, para o intervalo, foi isso que eu chamei mais atenção, de ter calma, de ter sabedoria, rodar a bola com velocidade, infiltrar, que a gente estava fazendo no início. Depois, na segunda parte do primeiro tempo, a gente parou de infiltrar para incomodar, e isso estava trazendo dificuldade. Criamos chances no início, né? Goleiro bem em algumas bolas, finalizamos, já me passaram ali 25 vezes, 77% de posse de bola. Então, quando a gente fez o gol, a gente acalmou. E não é o gol que tem que fazer nos acalmar, né? A situação do jogo, ela é sempre... você tem que estar sempre atento, sempre esperto, sempre concentrado e com muita confiança sempre para estar fazendo o melhor. O Ryan não trabalhou comigo ainda, foi para a seleção no início, mas se colocou à disposição para vir para esse jogo e por isso veio. Chegou hoje de manhã, né? É isso, né? Chegou hoje à tarde aí, tinha poucos minutos ali, até pelo cansaço, jogou no domingo, né? A gente controlou isso também. E entrou muito bem, um jogador que a gente confia bastante. E para ser sincero, assim, nem sei dessa questão da renovação do atleta, tá? Vou até procurar saber sobre isso também. Aqui quebra do grupo, hoje vai ser uma escalação diferente, não foi um meio campo tão povoado assim, tem mais jogadores que no último setor de ataque ali, com o Alex, Ferretti, o Zucarello. Quero saber o que você pensou para essa escalação inicial, por que você optou por começar com o Mundo e Matheus Carvalho no meio de campo, e o que mudou no intervalo de você sacar o Bocão, de colocar o Tietchan, o que você queria mudar na equipe com essa substituição? Começando aí pela substituição, eu optei, tirei um pouquinho, pensei em tirar um pouco a força, colocar esse jogador mais voluntarioso, mais de carregar a bola e colocar um cara que trabalhasse mais a bola, foi característica, né, para que a gente circulasse essa bola com mais velocidade.
A primeira pergunta, desculpa? O que você queria com essa sim. diferente e por que o Humor e o Cocão juntos são os titulares? Porque para mim fizeram um segundo tempo muito bom contra o Flamengo, né? Quis manter isso. Aconteceu o que a gente esperava do adversário, de vir com as linhas bem baixas para marcar, então tirar um pouquinho essa característica de ter um volante a mais em campo e colocar um atacante a mais para que ficasse em cima da última linha. Foi isso que a gente observou do adversário e por isso a gente decidiu em colocar um jogador mais de frente. Fábio, boa noite. Thiago Tano, do Esporte Muito Bom. Parabéns pela classificação. Eu gostaria de perguntar sobre o Paulinho. A torcida do Vasco na última temporada denotava muito o nome do Paulinho, que ele tinha sido um desfalque muito importante em 2024. Ele voltou no final da temporada passada e tinha muita expectativa da torcida dele ser de cara com os titulares. Eu quero entender a discussão do Paulinho atualmente no grupo, se você entende que é um momento de preservar um pouco ele, ou a questão é uma opção técnica dele em relação aos companheiros? Não tem nada de opção técnica. O Paulinho junto com o Jair estão ainda buscando uma melhor condição. Vem de uma cirurgia do joelho, já voltaram, estão trabalhando, e é normal fazer uma pré-temporada alta e nesse momento dar uma caída para depois voltar, faz parte do processo, são 8 meses aí de busca, e chega no final já cai dentro de férias, mas é um jogador que eu gosto demais, e daqui um pouquinho ele vai ter oportunidade, quem sabe até ser titular da equipe. Boa noite, Fábio, Vinícius de Gazeta Esportes. Eu sei que a gente está no pós-jogo ainda contra a União, mas eu fiz um trabalho de arquibancada e ouvi muitos torcedores. E a maioria das pessoas que eu ouvi falavam da preocupação no próximo jogo já, para o Clássico, né, o confronto direto visando as semifinais do Campeonato Carioca. Você falou um pouquinho sobre a questão da mudança do jogo do Flamengo para esse jogo. E eu quero saber agora também um pouquinho sobre se já pensa no próximo jogo, como você pensa nesse time, questão de confiança também. É um time que não vencia no mês de fevereiro, agora vence por 3-0, placar consideravelmente elástico, num jogo que precisava realmente vencer. Como chega a confiança do grupo para o Clássico contra o Botafogo visando a semifinais do Campeonato Carioca? Não comecei a pensar ainda, né? A partir de amanhã a gente começa a olhar e elaborar esse jogo importante, onde a gente tem que fazer a nossa parte, né? Ganhar com sabedoria, ganhar com qualidade, ganhar com confiança, fazer um bom jogo perante a nossa torcida, na nossa casa, né? Sabemos que também depende de saldo ainda, não adianta a gente ganhar de 1 e o Fluminense ganhar de 2, ficamos fora, depende de um monte de algumas situações dentro do campeonato, mas é importante a gente fazer a nossa parte, jogar bem para dar sequência na competição. Fábio, Danilo do Expresso 23, você começa o Campeonato Carioca com Jair, Tietê e o próprio Paulinho. E aí vão chegando o Humor e o Cocão. Essa transição, essa mudança tem a ver com a parte física, mas como você comentou, e também a característica do time vai mudando, porque Jair, Paulinho e Tietê pisam mais na área e o Hugo e o Cocão ficam mais restritos. Você acha que isso criou uma certa dificuldade para a criação de jogadas nesses 4 jogos que o Vasco não conseguiu fazer o placar? Não, a gente está tendo muito cuidado ainda. O Paulinho ficou fora de uma convocação por ter sentido um problema num jogo contra o Fluminense. Ele sente no final do primeiro tempo e sai no intervalo. O Jair também ficou fora de uma convocação porque sentiu um desconforto no adutor, né? Então são processos que a gente tem que ter cuidado com esses jogadores que são muito importantes para o Vasco, para mim, para nós. O Jair acompanha desde o Inter de Porto Alegre, Atlético Mineiro. Então a gente está tendo esse cuidado aí para que a gente não tenha problema também durante a temporada toda. Que daqui um pouquinho, mês de março, mês de abril, entra a Sul-Americana, e estamos na Copa do Brasil, Sul-Americana, e vem brasileiro, e a gente vai precisar de todos, né, para que a gente tenha saúde, tenha qualidade, respeitando todos os atletas e todos eles brigando pelo seu espaço. Mas as características mudam dos jogadores para o time, né? Muda. Eu trabalhei com o Hugo chega também se eu der essa liberdade para ele, né? Até no Flamengo, eu lembro ele na base, é um jogador pisando, chegando, fazendo muitos gols, finalizando. Então, se eu der essa liberdade para ele, eu sei que ele tem essa força para chegar também. Parabéns pela classificação. Apesar da vitória com 3-0, eu queria falar um pouco sobre o desempenho. No primeiro tempo, você disse, a gente notou, o Vasco teve muita posse de bola, mas finalizou o gol. No primeiro tempo, principalmente. O segundo tempo melhorou, e isso teve muitas finalizações, e aí o time realmente conseguiu fazer os 3 gols. Na última vez que você veio aqui, você falou sobre analisar com a sua equipe o que estava dando errado para melhorar isso. No jogo contra o Flamengo, a gente também viu o primeiro tempo bem abaixo, que melhorou no segundo, e hoje você falou muito sobre confiança. Você acha que isso é o que está faltando nessa equipe para desempenhar um bom futebol durante os 2 tempos? É confiança? Ou, na sua visão, o que está faltando? Eu penso que perde a confiança sim em alguns momentos. A gente finalizou os primeiros 25 minutos. Lembro de uma do Coutinho, pensando rápido, lembro do Verratti pegando de primeira e chegando ali. E quando a gente toma o contra-ataque, ali a gente começou a acelerar o jogo, jogar a bola para a área de qualquer jeito, forçar uns passes onde a gente via que a bola não ia passar. Essa hora que a gente tem que continuar do mesmo jeito que estava no início. E ali a gente se perdeu um pouquinho, né? Aí vem a impaciência da torcida, que eu até entendo por conta dos 4 jogos, e a gente traz isso para dentro do campo.
a gente tem que ter muita sabedoria para muitas vezes isolar, né? Que é a gente que toma as decisões ali dentro do campo. Isolar o que está acontecendo ali, que pode ser ruim para nós, e encher nossa cabeça de coisas boas para fazer o melhor dentro de campo. A última. Fábio, boa noite, Richard Pinheiro, Portal Metrópolis. Hoje vocês cumpriram com obrigação, né? Uma outra competição, vocês venceram um adversário mais frágil, né? Obviamente, de nível de Série B do Campeonato Brasileiro, mas de qualquer forma, uma vitória que dá confiança para o restante da competição agora, Campeonato Carioca, né? Que tipo de ajuste você pretende fazer, já projetando o jogo contra o Botafogo? O que você viu que precisa melhorar nessa equipe, avaliando o jogo de hoje, já projetando o próximo? Então, eu já falei isso outras vezes, né? Agora eu vou para casa, eu levo o vídeo, eu olho com calma, né? A gente tem assim a percepção do momento e tem também aquela hora que você senta e analisa com mais calma ainda o jogo. Então, não sei te responder sobre isso ainda, só sei da importância do jogo de domingo, né? Importante esse grupo, até para a gente trazer todos para nós, assim, uma grande vitória num clássico é importante, fazer por merecer esse resultado, e a partir de amanhã vão recuperar, a partir de quinta-feira a gente começa a elaborar com calma, para que a gente faça as melhores escolhas, para que a gente faça um grande jogo no domingo. Para fechar aí, professor. Boa noite, parabéns pela classificação, né? Depois da nota da vitória agora. Gostaria que você avaliasse a atuação do Lucas Freitas, né? Ele entrou aí pela esquerda, né? No lugar do Oliveira, que também oscilou, né? Durante a competição, mas o Lucas já tinha feito um bom jogo ao lado do Souza, né? No primeiro momento que ele foi, e hoje mais uma vez ele fez um outro bom jogo, no clássico passado ele também fez um bom jogo, parece estar crescendo, né? E gostaria também que você falasse um pouco sobre essa polêmica, ele estava um pouco fora do jogo aqui, mas a questão do gramado sintético. Qual que é a sua opinião sobre o piso, né? O que você acha? Veja aí, nas principais ligas do mundo não tem o uso do gramado sintético, né? Qual que é a sua opinião também? O Freitas eu acompanho já desde o ano passado no Juventude, né? Jogou bastante jogos como lateral e como zagueiro, um zagueiro muito rápido, apesar de não ser um cara com uma estrutura muito grande, sabe usar muito bem o corpo, está ganhando seu espaço, os 3 jogos que fez, mostrando uma segurança muito grande, né? Então a gente está muito satisfeito com essa contratação, que foi feita em dezembro ainda, muito satisfeito com isso. A respeito do sintético, eu não tenho nada contra o sintético. O que eu tenho contra é dentro da mesma competição ter os 2 tipos de gramado. É diferente o jogo, né? Então, ou é tudo grama ou é tudo sintético. Isso eu não gosto, não concordo dentro da mesma competição ter os 2 tipos, porque faz muita diferença para quem está acostumado. Parabéns pelo gol, Ryan. Feliz, irmão? Muito feliz? Muito feliz.